Oi, crianças! Tudo bem, gente? Vamos pensar que eles vão dizer que tá tudo bem, né? Esperamos que estejam. Então, olha só, hoje nós estamos aqui para fazer o cultinho. E no cultinho hoje é a nossa equipe, o tio Gabriel, a tia Nicole, eu, a tia Pati, e tá faltando ainda a tia Rebeca e a tia Cris. Mas acho que elas vão aparecer por aí, vamos ver. Pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer o cultinho e vamos contar mais uma história da Bíblia para vocês. E sobre os discípulos. Mas, tia Pati, o que a Bíblia tem? A Bíblia tem a palavra de Deus. E ela é a verdade. Isso mesmo, que bom que vocês lembraram. Então, olha só, para começar o nosso cultinho, vamos fazer uma oração então? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim amém. Tia Nicole vai orar para nós. Pai querido, obrigado pelo dia de hoje, obrigada por uma nova história que o Senhor tem muito para nos ensinar. Cuida do nosso coração e faça com que ele possa absorver tudo que a gente tem que aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém! Muito bem! Vocês já ouviram nos domingos passados histórias sobre os discípulos também. A tia Aninha contou quando Jesus chamou os discípulos, escolheu os discípulos para andar com ele, para que ele ensinasse coisas muito importantes para os discípulos. E ela falou também que nós também somos escolhidos de Deus e somos os discípulos de Jesus. Depois a tia Larissa também falou sobre como Jesus ensinava os discípulos quando eles sentavam à mesa para comer. Ele ensinou para os discípulos o Pai Nosso, que é a oração muito importante. E hoje nós vamos ver o que Jesus deixou de ensinamento para os discípulos. Mas antes disso, vocês sabem quais são os nomes dos discípulos? São 12, né, gente? É bastante nome para decorar. Então, nós vamos fazer um louvor com uma música que vocês vão aprender o nome dos discípulos. Vamos lá, então, gente? Mas a gente vai primeiro ensinar a letra, né? É, bem fácil, né? A letra é o nome deles. Sim. Então, vamos lá. Então tem que fazer assim, ó, pegar a mão e bater na mesa assim. Achei que você falou 12. Ah, não. Tem que fazer assim, tá? Beleza. Esse é o ritmo. Isso. Mas Daí a é gente- estralando ou batendo palma? Batendo palma. Tá. Muito alto, isso. Daí a gente vai cantar assim, ó. Cristo os 12 escolheu, Pedro, André, Tomé, Tadeu, Tiago, João de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Simão, o cananeu, Filipe e Bartolomeu, Judas que a Jesus cedeu, por dinheiro o vendeu. Cristo me ama, também me escolheu. Inventei essa agora. Ah, como que ele escolheu a gente também? Sem erro nenhum de primeira. E agora, outra música. A importância da oração. Porque nessa história a gente vai ver isso também. Que Jesus estava ensinando a importância da oração. Então agora nós vamos para a segunda música de hoje. Ela é muito fácil, todas as crianças conhecem, os adultos também, porque a gente sabe que tem adulto vendo. Então prepara a sua Bíblia na sua mão e canta assim com a gente, ó. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Agora a parte triste. Quem não olha a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá.
Paty, mas como a gente ora e lê a Bíblia, a gente vai acabar crescendo. Ué. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Muito bem! Crescemos. Muito importante a gente louvar Jesus. Agora, Tá na hora do versículo. Mas, tia Paty, lembra que lá no início do vídeo a gente falou que ainda faltavam 2 pessoas no nosso equipe? sim. E uma delas chegou. Oba! Venha, tia Rebeca! Vem, tia Rebeca! Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16. Agora vamos repetir essa última parte de volta. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Glória a Deus, é verdade, né? A nossa oração tem muito poder, tia Rebeca. É verdade. Por isso que é importante, quando nossos amigos estão passando por dificuldades, a gente orar por eles. Vamos Quando orar. você precisar, você pode contar comigo, tá bom? Comigo também. Então, olha só, a história que eu vou contar hoje para as crianças vai falar disso, que Jesus, ele estava precisando muito que os discípulos orassem por ele. Vocês sabem que um pouco antes de Jesus, chegar o dia de Jesus morrer na cruz, ele foi orar a Deus, porque ele estava muito angustiado com tudo que ia acontecer com ele. Então ele precisava falar com Deus, mas ele precisava ser fortalecido em oração pelos amigos dele, que eram os discípulos. Então ele convidou Pedro, Tiago e João. Então ele chamou esses 3 discípulos, que eram os mais chegados nele, para orar com ele lá nesse Monte das Oliveiras. Na verdade, o nome na época chamava-se Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Por quê? As oliveiras, quem conhece as azeitonas? Oliveiras são árvores de azeitonas e vocês sabem que existe o azeite. Então, para fazer o azeite tinha que prensar a azeitona, né? Espremer. Era um pomar de azeitonas. Você sabe o que é um pomar, tio Gabriel? Eu acho que eu sei, tia Paty. Pomar é um lugar onde tem um monte de árvore com frutos, Isso que dão mesmo. frutos. Pode ser maçã, pode ser laranja. Mas naquele monte era o monte do pomar só de oliveiras. Então é isso que é Isso. uma árvore de azeitona. É legal, Eu né? nunca tinha visto uma árvore de azeitona. Isso mesmo. Então era lá que Jesus foi para orar, nesse lugar. E nesse lugar Jesus estava muito triste e precisava muito daquele momento que os discípulos estivessem orando com ele. E ele deixou os discípulos sentados e foi mais para dentro do pomar orar. Enquanto ele estava orando com Deus, os discípulos... Gente, olha, nem estão ouvindo o que eu estou falando. Acorda! Gente, fiquem aqui comigo, por favor, que eu estou contando história para as crianças. Ai, me deu um sono, tia Paty. Tá, desculpa, gente. Aí Jesus foi lá e vocês acreditam que os discípulos tinham dormido? Verdade. Aí Jesus, acordem, porque, por favor, eu tô precisando de vocês, fiquem aqui, orem comigo. Eu preciso muito de vocês nesse momento. E ele voltou lá para dentro e continuou a orar, falar com Deus de como ele estava angustiado com aquele momento que estava chegando que ele ia ser morto na cruz. Meu Deus, tio Gabriel. Acorda, gente! Ai, eu tô muito cansado, tia Paty. Eu tô muito cansado. Meu Deus. Muito cansado. E aí, é bom que acorde mesmo. Fiquem aqui comigo, tô falando com as crianças. Desculpa, tia Paty. Então, pela segunda vez, Jesus acordou os discípulos para eles estarem intercedendo por Jesus naquele momento tão difícil que Jesus estava passando. E foi Jesus de novo lá para dentro do pomar das oliveiras para continuar orando e falando com Deus.
Quando Jesus voltou para chamar os discípulos, que ele estava precisando muito ser fortalecido em oração, o que aconteceu? Ah, estão acordados? Não. Mas estão pensando em outra coisa? Meu Deus, gente, vocês não estão ficando aqui comigo. Então, isso que está acontecendo aqui foi exatamente o que Jesus passou. Vocês estão aí dormindo. Então, enquanto eu estou aqui contando a história para as crianças, eu preciso que vocês estejam comigo, comentando a história, conversando, tá bom? Tá bom, tia Pá. E foi isso que aconteceu com Jesus. E quando Jesus veio pela terceira vez conversar com eles e viu que eles estavam dormindo, o que Jesus falou para ele? Que ele estava precisando que eles fortalecessem ele em oração. Eles eram os melhores amigos de Jesus e Jesus estava precisando disso naquele momento. Então, Jesus pôde ensinar ali para os discípulos como é importante os amigos serem leais uns aos outros. Lealdade é você ser sincero, é você estar junto com o teu amigo quando o teu amigo mais precisa. Então, esse foi o ensinamento que Jesus deixou para os discípulos lá no Monte do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. O que nós podemos aprender com tudo isso é que Jesus estava ensinando que muitas vezes para nós, que também estamos morando aqui na Terra, somos pessoas iguais aos discípulos eram, nós também temos as nossas dificuldades de sermos leais a Jesus. Muitas vezes a gente promete que vai ler a Bíblia todo dia, promete que vai fazer a oração todos os dias na hora do almoço, antes de dormir, promete que vai ser obediente aos pais. Não é sempre fácil tudo isso. E muitas vezes a gente erra e não consegue cumprir essas coisas que a gente quer fazer com Jesus, né? Então nós temos que buscar em oração, estarmos vigiando sempre para a gente conseguir vencer essas dificuldades de sermos leais para Jesus. Vamos orar então, nesse momento, para pedir para Jesus nos fortalecer, o Espírito Santo nos fortalecer para sermos sempre leais e fiéis ao nosso Senhor Jesus. Então abaixa a tua cabeça, fecha o teu olhinho, vamos pensar em Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos ensinou como é importante estarmos sempre vigiando em oração e também o quanto é importante nós sermos fiéis e leais aos nossos amigos. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar e te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar a sermos fiéis sempre ao nosso Senhor Jesus. Em teu nome é que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Amém. Finalizando aqui a parte do nosso cultinho, fique olhando aí que a tia Cris vai fazer uma atividade muito legal com vocês. Deus abençoe, crianças. Um beijo, até mais. Oi, tia Paty, oi, tio Gabriel, oi, Rebeca e Nick, como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui em casa também me cuidando, igual vocês. E hoje a gente vai fazer atividade, né, que vocês já falaram para as crianças. Então, oi, pessoal. Vocês vão precisar de uma folha sulfite, lápis, canetinhas coloridas, uma cola, uma tesoura sem ponta e um papel colorido também, tá? Então, a gente vai iniciar primeiro contornando a nossa mão de canetinha. Eu vou pegar... Tem que cuidar para não manchar os dedinhos, mas também se manchar não tem problema. Na hora de lavar sai, na hora de tomar banho também. Na aulinha de hoje falamos da importância da oração. Então aqui, ó, tá vendo? Em cada dedinho da tia e do seu dedinho que você está fazendo aí em casa, você vai colocar motivo de oração. Eu vou escrever aqui: orar pelos meus pais e família, né? Minha família. Orar pela nossa igreja. Orar pelos nossos amiguinhos, né? A gente tem que orar pelos nossos amigos.
aqueles que às vezes ainda não conhecem Jesus ou que estão doentes também, né? E a gente pode por esse motivo também orar pelas pessoas doentes. A gente sabe que tem pessoas que estão bem doentes, né? Então nos hospitais a gente precisa orar por elas, ainda mais com esse vírus, né? E o último, eu vou deixar para vocês escolherem um motivo de oração. Então vocês podem escolher aí junto, pergunta pro papai e pra mamãe para ajudar. Às vezes tem alguma pessoa da tua família que tá doente, você quer colocar o nome dela, então você vai deixar esse espaço aqui para você perguntar ao teu pai e tua mamãe qual o motivo de oração, tá bom? Mas não se esqueçam, então, orar pela família, pelos papais, pelos seus irmãos, orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos professores do Ministério Infantil, orar pelos amiguinhos também da sua escola, orar por você e também orar pelas pessoas doentes. E aqui o espaço você vai escolher por quem você quer orar. Agora, a gente vai escolher uma cor colorida, né? Eu escolhi o marrom, eu já separei ali, que a gente vai fazer o contorno aqui para ficar bem bonito. Mas como eu já estou preparada, eu já cortei. Então você vai precisar do contorno aqui. Então a gente vai passar a cola. Não precisa ser essa cola aqui, pode ser aquela outra se tiver, que é mais molhadinha, a líquida, não tem problema, pode ser também. E agora dá pra você pintar, né? Então dá pra gente fazer alguns enfeites, colocar um solzinho aqui. E aí, vocês gostaram? O que acharam da minha atividade? Espero que vocês gostem e façam em casa também. Tchau! Até a próxima! Então é isso, crianças, fiquem atentos aos vídeos dos cultinhos, do Descobertas, porque logo vai ter novidades sobre a Páscoa, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês.